Boa noite, queridos irmãos. Vamos abrir então a palavra novamente no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 21. Lucas 13, 18 a 21. E dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos abrir também em Mateus, capítulo 3. Capítulo 13, perdão. Mateus 13. Vamos ler o trecho correspondente a essas parábolas sob a ótica de Mateus. Mateus 13, de 31 a 33. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ainda o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos traz apenas uma dessas parábolas, a do grão de mostarda. Marcos 4, versículo 30. Disse mais: Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Vamos voltar a Lucas e vamos ter ainda mais um tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos pelas insondáveis riquezas de Cristo contidas na Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque cada uma dessas linhas nos faz ver a beleza do Senhor. A cada minuto que o Senhor nos permite gastar diante dessas palavras, um pouco mais do véu sobre o nosso entendimento é rasgado. Rasga também, Senhor, os nossos corações, para que a Tua palavra tenha acesso, tenha caminho, para não somente nos esclarecer, nos iluminar, mas também para nos transformar. Também para conquistar em nós aquilo que nós ainda não rendemos ao Senhor. Alcança em nós, Senhor, cada milímetro que o Senhor deseja alcançar. Nós entregamos esses textos que lemos, entregamos o tempo dessa noite nas Tuas mãos, confiados de que o Senhor alcançará o Teu proveito. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, conforme lemos aqui, não somente em Lucas, mas também em Mateus e Marcos, essas duas parábolas, embora Marcos traga somente uma delas, elas formam um maravilhoso par, o que não é incomum nesse Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 5, por exemplo, nós passamos por um par de parábolas das vestes, né? Vestes novas e velhas, com os odres de vinho, também odres novos
e odres velhos. Então você tem o par de parábolas das vestes e dos odres. Aqui temos o grão de mostarda e a massa fermentada. No próximo capítulo, capítulo 14, aí você vai ver o construtor e o rei imprudentes. Aquele construtor que, antes de se lançar à construção de uma torre, não calcula se tem os recursos e por isso não consegue acabar. E logo em seguida você tem o rei que não se assenta para planejar que tamanho de exército que ele precisa para combater aquele outro rei que vem contra ele. Então você tem o construtor e o rei imprudentes no capítulo 14. No capítulo 15 de Lucas, então você tem dois pares de parábolas. A ovelha e a dracma perdidas e o filho mais velho e o filho mais moço, também ambos perdidos. Um dentro de casa, o outro fora de casa. Então esses pares de parábolas não são de maneira nenhuma algo incomum para o Evangelho de Lucas. Você tem parábolas pareadas. E não é por acaso, é porque o sentido delas se complementa. Elas têm a mesma natureza de ensinamento, elas procuram ensinar as mesmas lições. É por isso que elas estão agrupadas dessa maneira, aos pares. Então, precisamos entender o assunto de uma, o assunto de outra, a relação entre os dois assuntos. E não somente isso, precisamos responder uma pergunta curiosa, que eu não sei se os irmãos já se fizeram pelos textos que lemos. Por que é que Lucas coloca essas duas parábolas aí, no meio do capítulo 13? Eu não sei se os irmãos notaram, mas quando nós lemos Mateus e Marcos, essas parábolas estão em outro contexto. Elas estão imediatamente após a parábola do semeador, tanto em Mateus 13 quanto em Marcos 4. E tudo indica, tudo parece sugerir que esse é o contexto original onde elas foram proferidas, junto com a parábola do semeador. Faz todo sentido, inclusive, que seja assim. Então, por que é que Lucas coloca essas duas parábolas aí? Essa pergunta é para coçar a cabeça dos irmãos até que nós cheguemos ao final da reunião, e eu pretendo sugerir para os irmãos o que é que, no meu entendimento, naquilo que o Senhor me permitiu considerar a respeito desse texto, por que é que Lucas coloca aí. Podemos começar a responder essa pergunta dizendo por que ele não colocou junto com a parábola do semeador. A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é como foi construído esse evangelho de Lucas. Lucas sequer era um dos 12 apóstolos. Ele nos diz como é que ele teve essas informações que constam aqui. Ele consultou as testemunhas oculares. Essas testemunhas são tão boas, tão fidedignas, que o relato dele é precisamente igual ao de Mateus, por exemplo, que Mateus, sim, era um dos 12, estava lá quando o Senhor disse isso. E o de Marcos, que embora Marcos também não seja um dos 12, com toda a possibilidade, Marcos recebeu as suas informações diretamente de um dos 12, Pedro. Então as fontes de Lucas são tão fidedignas que o seu relato é substancialmente igual ao de Mateus e de Marcos. Porém, talvez, podemos supor que as suas testemunhas contaram com muita precisão aquilo que o Senhor disse, mas não quando o Senhor disse. Então Lucas não tinha os meios de saber exatamente em que cronologia essas duas parábolas se encaixavam. Então ele decidiu colocar aí. E por quê? Será que foi aleatório que ele colocou aí essas duas parábolas? Penso que não. E veremos ao longo do nosso compartilhar por que é que esses assuntos foram colocados aí bem no meio do capítulo 13. Então, talvez, não podemos ter certeza disso, mas talvez Lucas não tivesse acesso à cronologia, somente aos fatos, mas não à cronologia. Tudo aquilo que Lucas tem acesso à cronologia, ele impecavelmente coloca em ordem. Quando Jesus tinha 12 anos, aconteceu aquele incidente no templo. Quando tinha cerca de 30 anos, começou o seu ministério. Quando Herodes era tetrarca da Galileia, Filipe da Judéia, quando Lucas tem as informações cronológicas, ele coloca exatamente cada coisa em seu lugar. Então talvez ele não tivesse a informação cronológica e decidiu colocar aí por causa do significado, por causa do assunto. Então, qual é o assunto? Qual é o significado? Qual é a interpretação dessas parábolas? A primeira coisa que eu preciso dizer para os irmãos é que a interpretação clássica, a mais popular, a mais antiga, a mais conhecida,
dessas parábolas, qual não foi a minha surpresa ao descobrir isso? A interpretação mais clássica dessas parábolas é uma interpretação positiva. Muitos comentaristas antigos e conhecidos dão a entender que essa parábola do grão de mostarda, do fermento, fala de um crescimento do Evangelho atingindo mais e mais lugares, e crescendo e atingindo as pessoas, como se isso fosse uma coisa positiva. O Evangelho crescer, claro, é uma coisa positiva, mas da maneira que está descrito aqui. Como se esse grão de mostarda se tornar uma grande árvore fosse uma coisa positiva. E uma massa fermentada crescendo também fosse positivo. E que me perdoem, então, esses comentaristas clássicos, mas eu não posso concordar com isso de forma nenhuma. Nem os demais irmãos que ministram a palavra aqui, sabemos qual é a posição deles. E muitos outros, o próprio Campbell Morgan, chamado o príncipe dos pregadores expositivos, C.A. Coates, Christian Shane, Delcio Meirelles, apenas para citar os materiais que eu consultei. Todos esses fazem uma interpretação negativa dessas duas parábolas. E penso que essa seja a interpretação correta. De maneira nenhuma essas duas parábolas podem ser interpretadas de uma maneira positiva, como se fosse um crescimento saudável do cristianismo. Pelo contrário, o que está descrito para nós aí nessas duas parábolas é um crescimento absolutamente doente, um crescimento anormal, um crescimento desordenado. Então essas parábolas não deveriam ser interpretadas como um crescimento positivo. E vamos ver por quê. A primeira pista que nos deveria sugerir isso é o contexto imediato, o contexto de Lucas. O contexto em que Lucas escolheu colocar essa parábola, já que, como vimos, provavelmente elas pertencem, com toda probabilidade, pertencem ao contexto da parábola do semeador. Então olhe para o contexto imediato em que Lucas decidiu colocar essas parábolas. Não tem nada de positivo acontecendo nesse capítulo 13, você reparou? Esse capítulo começa com uma torre desabando em cima dos galileus. Depois tem uma figueira que não produz fruto e que o dono da vinha quer cortar fora. Depois, a única coisa de bom que acontece nesse capítulo é que uma mulher encurvada é curada. Mas até nessa cena tem um chefe da sinagoga para estragar e ele dá o seu palpite, não solicitado, de que aquela cura não deveria ter acontecido naquela sinagoga, naquele sábado. Então agora temos essas duas parábolas e depois nós teremos o Senhor descrevendo uma porta estreita, uma dificuldade para se entrar no reino de Deus, e o capítulo termina com uma casa vazia. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha reunindo seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E por causa disso, a vossa casa vos ficará deserta. Você percebe que o capítulo, do primeiro ao último versículo, só fala das coisas negativas? Até na cura da mulher tem um chefe da sinagoga escurecendo as cores desse quadro. Por que será que só essas duas parábolas, no meio desse capítulo, teriam uma nota positiva? Né? Isso considerando o contexto de Lucas. E considerando o contexto original, o contexto de Mateus e Marcos, que é o contexto da parábola do semeador, o próprio Senhor Jesus faz uma interpretação muito clara do que significa as aves do céu. Se você voltar lá a Mateus 13, faça isso em casa, na sua meditação, mas você vai ver que o Senhor interpreta as aves do céu na parábola do semeador. Né? Aquela semente cai à beira do caminho e as aves do céu arrebatam. Aí o Senhor, na explicação da parábola, ele próprio vai dizer que aquelas aves tipificam o inimigo, que roubam a palavra. Então eu preciso perguntar a você, irmão, que liberdade nós temos para interpretar as aves do céu na parábola do semeador como uma ação direta do inimigo de Deus, assim disse o próprio Jesus que proferiu a parábola. E alguns versículos mais para frente, quando o Senhor fala do grão de mostarda, nós interpretarmos as aves do céu como sendo uma coisa boa. Que liberdade nós temos para isso? Então talvez eu só posso pensar que esses intérpretes clássicos que dão uma nota positiva para essas parábolas, eles estão iludidos pela expressão reino de Deus. É só isso que eu consigo imaginar.
Porque o Senhor começa essas duas parábolas dizendo assim: aqui é semelhante o reino de Deus. Então, se Jesus está falando do reino de Deus, ele só pode dizer alguma coisa boa. Afinal de contas, o reino é o reino de Deus. Então, não se poderia dizer nada negativo a esse respeito. E isso é uma confusão muito grande. Em primeiro lugar, a palavra reino no Novo Testamento, ela aponta para pelo menos 4 aspectos diferentes. Então, se você quiser anotar aí, pode começar pelo primeiro aspecto. O primeiro aspecto é o reino de Deus, como está aí. E esse aspecto é o aspecto mais geral, o mais abrangente, abrange todos os outros. O reino de Deus abrange passado, presente e futuro. É o termo mais geral deles. Reino de Deus. A palavra reino aparece inclusive sozinha, quando ela se refere ao reino milenar, por exemplo, o reino dos 1000 anos, reino visível, com o rei presente nessa terra. Também não temos tempo, se entrarmos por aí, vamos gastar a reunião toda com isso. Apocalipse 20 é a sua referência. O reino milenar, 1000 anos de reino visível do rei presente nessa terra. Então você tem reino de Deus, reino desacompanhado, às vezes se referindo a esse reino milenar. Você tem a expressão reino eterno, por exemplo, em Daniel 7, 27, 2 Pedro 1, 11. Reino eterno é um reino ainda após o milênio, quando o Filho, que visivelmente reinou por 1000 anos, vai entregar o reino ao seu Pai, e então teremos um reino de eternidade a eternidade. Esse é o reino eterno. O quarto aspecto é uma expressão peculiar de Mateus, só aparece lá em Mateus, e aliás aparece no texto que lemos, reino dos céus. Essa expressão só aparece em Mateus, e é ela que mais nos interessa. Porque essas expressões, às vezes, elas se misturam. Quem vai dizer de qual reino que está sendo falado aqui, se é do reino milenar, se é do reino eterno, ou se é do reino dos céus, é o contexto. E é por isso que nós precisamos considerar o contexto. Então, lá em Mateus, essa expressão que é peculiar dele vai aparecer, o reino dos céus. Marcos e Lucas dizem o reino de Deus, que, como dissemos, então, é uma expressão mais geral, engloba todas as outras. Mateus vai ser mais detalhado, mais específico e vai usar a sua expressão peculiar, reino dos céus. E o que então que é o reino dos céus? Reino dos céus poderia ser entendido, e os irmãos já vão compreender isso melhor, como o reino da terra. Mas então por que é que o Senhor não chama de reino da terra e chama reino dos céus? Justamente para diferenciar dos demais reinos da terra. Essa expressão reino dos céus é muito característica dessa realidade que é celestial, mas na sua expressão aqui na terra. Você se lembra de Mateus 16, o que o Senhor diz a Pedro? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligardes na terra terá sido... Não é a terra que comanda o céu. Percebe o que esses versículos estão dizendo, né, irmão? É o exato oposto. O que ligardes na terra terá sido ligado no céu. O que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então percebe como essa expressão reino do céu, na verdade, se refere às verdades celestiais na sua expressão terrena? Então é disso que o Senhor está falando aqui. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Foi plantado onde o grão de mostarda? Na terra. O Senhor está falando das expressões terrenas, visíveis, do reino dos céus, do reino de Deus. Então o reino que está sendo falado aqui é a expressão terrena, a expressão visível dessa realidade celestial chamada o reino de Deus. E essa expressão terrena, essa expressão visível do reino que é dos céus, essa expressão, infelizmente, sim, é carregada de manchas e de defeitos. E por quê? É precisamente isso que essas parábolas vão explicar. Por que essa realidade do reino dos céus é uma realidade, na sua expressão terrena, uma realidade maculada, uma realidade manchada. É precisamente isso que essas parábolas vão mostrar. Então entenda bem essa expressão reino de Deus. O Senhor está falando dessa expressão terrena desse reino. E aí ele começa dizendo, então, que esse reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, diz aí o versículo 19, que um homem plantou. Marcos é muito claro, diz plantou na terra. E aqui, Lucas, nós chegaremos a esse detalhe.
Lucas diz, plantou na sua horta. Então esse grão de mostarda cresceu e fez-se árvore, de modo que as aves do céu aninharam nos seus ramos. E aí acabamos de citar a parábola do semeador, lá em Mateus, onde o Senhor muito claramente diz o que é que são essas aves. E aí nós precisamos aqui fazer a primeira pausa para reflexão. Será mesmo que a expressão visível desse reino dos céus pode ser uma morada, um ninho de demônios? E infelizmente a resposta é sim. Essa expressão visível do reino de Deus, a igreja professa, aqueles que dizem que são do Senhor, aqueles que têm nome de igreja, mas que não são igreja, sim. A essa comunidade é possível se tornar uma morada de demônios, ninho das aves do céu. E será que eu estou forçando essa interpretação, irmãos? Em primeiro lugar, já vimos as palavras do próprio Senhor em Mateus 13, interpretando o que são as aves do céu. Mas eu queria aumentar ainda, como se não bastasse aquilo que o próprio Senhor Jesus disse na parábola do semeador em Mateus 13. Considere, hoje em dia é muito fácil fazer isso, principalmente os irmãos mais jovens, aí têm muita facilidade com esses aplicativos de estudo bíblico. Em 30 segundos você pesquisa aí a expressão, não aves, tá? Pesquisa a expressão aves do céu, as 3 palavras juntas. E olhe para as ocorrências dessa expressão no Antigo Testamento. Não são todas. Aliás, nós vamos ver aqui, logo em seguida, uma das ocasiões onde que essa expressão ave do céu não tem uma conotação negativa, mas a maioria tem. Primeiro, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 13, deixou claro. Mas o Antigo Testamento, se você consultar aves do céu, você vai ver que a maior parte das vezes que aparece essa expressão está falando das aves carniceiras, de cadáveres caídos no deserto, de cadáveres caídos depois de uma batalha, deixados ao tempo, e as aves do céu comendo as carniças. São aves carniceiras, a maior parte das vezes que aparece aves do céu no Antigo Testamento. E eu queria citar especificamente uma. Aliás, essa não é negativa, mas você vai ver o contexto em que ela aparece. O livro de Daniel, capítulo 4. Veja que coisa impressionante. Vamos ler 2 trechos dentro desse capítulo 4, onde Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor. Daniel 4, 10. Aqui no versículo 10, Nabucodonosor vai contar o seu sonho para Daniel. E ele vai dizer assim, Daniel 4, 10. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra. Eu quero citar esse trecho de Daniel porque aí aparece a árvore e as aves, assim como na parábola do grão de mostarda. A árvore e as aves. Olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Vamos direto para a interpretação que Daniel faz a partir do versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, Ezequiel também usa essa mesma figura, não temos tempo para ficar abrindo todos esses textos, mas essa figura de uma árvore frondosa que cresceu até o céu e as aves se aninharam no seu ramo, é uma figura muito clara no Velho Testamento de um grande império. E esse grande império dá abrigo às nações que ele domina, ele conquista as nações e dá abrigo para essas nações. E aí nós precisamos fazer uma pergunta muito séria, será que esse é o propósito de Deus para a sua igreja?
Você realmente acredita, irmão, que o Senhor plantou essa semente de mostarda para ela virar Babilônia 2.0? Um novo império mundial que conquista as nações e abriga as nações debaixo das suas asas, aninha as nações no seu ramo. Será que esse é o propósito de Deus para a sua igreja? De novo, quem nos responde é o contexto imediato. Quer ver qual é o contexto imediato? Vamos voltar ao Evangelho de Lucas e olhar para o capítulo anterior, Lucas 12. Esse texto já foi tão preciosamente compartilhado nessas reuniões. Lucas 12, 32. Lucas 12, o capítulo anterior ao que essa parábola do grão de mostarda aparece. Será que o Senhor vai mudar de figura tão rapidamente assim, do capítulo 12 para o capítulo 13? Lucas 12, 32. Não temais, ó árvore frondosa. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? O que está escrito aí? Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O reino é da árvore frondosa, que chega até o céu e que abriga as aves do céu nos seus ramos. O reino é de um pequenino rebanho. É para esses que o Pai agradou dar o seu reino. Nunca foi o propósito de Deus que a igreja fosse um império nessa terra. Nunca deveria ter sido. E é por isso que o Senhor chama essa realidade visível do seu reino de reino dos céus. É para fazer uma demarcação muito clara entre o reino dos céus e os reinos da terra. Você teve aqui uma visão do que é o reino da terra. Uma árvore gigante, cresce até o céu, abriga as aves nos seus ramos. Esses são os reinos da terra. Esse não é o propósito do Senhor para a sua igreja. Não é que ela seja um reino como são os reinos da terra. É que ela seja um reino dos céus. Um pequenino rebanho ao qual o Pai agradou dar o seu reino. Então, nunca foi propósito do Senhor que esse grão de mostarda se tornasse uma grande árvore, uma árvore frondosa, um império babilônico 2.0. Mas acontece, irmãos, que entre os anos 313 e 380 da nossa era, imperador Constantino até o imperador Teodósio, aconteceu um casamento entre a igreja e o Império Romano. Então essa hortaliça, que era a mostarda, virou uma árvore imensa. A igreja, a partir desse 4º século, se tornou um império, assim como era o Império Babilônico, com a figura de um rei. Não é assim? Temos o reinado de um papa, de outro papa, não é? Uma figura centralizada em um rei, um grande império mundial. E esse casamento, né, que aconteceu entre a igreja e o Império Romano, transformando a igreja num império, esse período é retratado lá naquelas cartas do Apocalipse, capítulo 2, pela igreja de Pérgamo. E lembra o que o Senhor disse em Apocalipse 2, versículo 13, para a igreja de Pérgamo? Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Está vendo as aves do céu? É isso que aconteceu. A igreja se casou com o Império Romano, se transformou num império, centrada na figura de um rei, imensa, frondosa, grandiosa, e no meio dela, o trono de Satanás. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Essa expressão, no meio do trono de Satanás, é repetida 2 vezes para a igreja de Pérgamo. Ou seja, não resta nenhuma dúvida de que quando a igreja se torna essa monstruosidade, essa árvore frondosa, ela se torna morada do mal. Nós não podemos ter nenhuma dúvida disso. Foi isso que aconteceu com Pérgamo, no capítulo 2 de Apocalipse. Foi isso que aconteceu com esse grão de mostarda que foi plantado aqui, virou uma árvore, virou ninho de aves do céu. E é isso que acontece sempre que a igreja
a manifestação visível da igreja de Deus incha, se torna um império. Sempre. A próxima consequência é que ela vai se tornar ninho de aves e morada de demônios. Então esse grão de mostarda, retornando ao capítulo 13, cresce e vira uma árvore. Gostaria de pedir ao irmão que projetasse para nós o que é que deveria ser um pé de mostarda, a hortaliça da mostarda. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito intrigado com essas questões botânicas e gastei alguns minutos no Google dessas informações para saber se por acaso existia alguma espécie de mostarda que pudesse ficar muito grande. Então, essa é a mostarda mais comum. Provavelmente, nós não temos como ter certeza, mas provavelmente era dessa mostarda que o Senhor estava falando, por causa do termo, né? O termo ali em grego, no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, sinapis. E o nome dessa planta é sinapis alba, mostarda branca. E ela tem 1,20 m a 1,5 m, mais ou menos. Esse sujeito aí parece que está mostrando a altura da mostarda, né? Na verdade, isso é de um vídeo no YouTube, ele está mostrando uma fortaleza lá do tempo do Império Romano, está lá no fundo. Isso. Mas ficou bom, a foto ficou boa, porque parece que ele está mostrando a altura da mostarda, que é mais ou menos aí 1,20 m, 1,5 m. A próxima foto, irmão, por favor. Mas eu descobri, com muito custo, na verdade, porque essa espécie é pouquíssimo comum, existe uma espécie de mostarda, essa se chama Brassica nigra, que fica bastante grande, como os irmãos podem ver. Agora, ela fica 2 vezes maior do que uma pessoa, mas chamar isso de árvore é muita bondade, né? Isso está parecendo mais uma moita, um matagal, do que propriamente uma árvore. Então, se por acaso o Senhor Jesus estivesse se referindo a essa mostarda aí, o que ele está dizendo é que quando a igreja, a semente de mostarda que ele plantou, vira uma árvore grandiosa, não é exatamente uma imagem muito bonita que ele está se referindo, né? Esse é o crescimento que ele se refere. Um crescimento completamente desordenado, desorganizado, né? Um matagal, uma moita, e não, de fato, uma árvore frondosa. Pode tirar a imagem, irmão, por favor? Vamos saber. A espécie mais comum de mostarda é aquela menor. Mas os judeus conheciam essa outra espécie de mostarda, então pode ser que o Senhor estava falando dessa mostarda aí, que cresce e fica muito grande. Mas mesmo que ele estivesse falando dessa mostarda que cresce e fica grande, ainda não é um crescimento bonito, vistoso, ordenado. Pelo contrário, é um crescimento que tem tudo menos ordem. É uma moita, um matagal. O contrário disso, irmãos, nós vemos em Cantares. Por favor, me acompanhe a Cantares, capítulo 4. Com essa imagem desse matagal de mostarda que você acabou de ver, me acompanhe, por favor, ao Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Cântico 4, 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes. A hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. Esse é o propósito do Senhor para a sua igreja. Um jardim fechado. Será que essa descrição que você acabou de ler em Cantares, um pomar de romãs, incenso, cinamomo é canela, hena, nardo, açafrão, um pomar de romeiras, será que é isso que a gente viu naquela foto? Será que o propósito do Senhor para a sua amada é um jardim fechado ou um matagal de mostarda? Eu não consigo, irmão, de forma nenhuma entender que o Senhor está falando de uma coisa positiva. Que o desejo do Senhor para a sua igreja é virar um matagal de mostarda. O que o Senhor espera
da sua noiva é um pomar de romãs, um jardim de cálamo, um jardim de cinamomo. Aliás, Lucas, irmão, voltando ao nosso texto de Lucas, eu já chamei atenção brevemente para esse detalhe, mas agora é que eu quero me deter nele. Lucas descreve a cena de uma maneira um pouco diferente dos dois outros evangelistas. Eu não sei se você notou isso, mas Lucas, isso é uma característica dele não somente nesse texto, mas em todo o evangelho. Lucas tem um amor pelas cenas caseiras e pelas cenas cotidianas. Você vai ver, por exemplo, esse é o evangelho onde o Senhor mais come. Você vai ver ele comendo na casa de Simão, na casa de Marta e Maria. No próximo capítulo aí, 14 de Lucas, onde o hidrópico vai ser curado, ele está comendo na casa de um dos principais dos fariseus. Depois ele vai comer com Zaqueu. E depois ele caminha com os discípulos de Emaús também. Só Lucas relata aquela caminhada com os discípulos de Emaús. Terminada a caminhada, ele chega na aldeia e come com eles. Cenas à mesa. Em Lucas você vai ver o Senhor em casa, à mesa, com os seus. Lucas ama essas cenas cotidianas, essas cenas caseiras. Quanto às parábolas, por exemplo, você vai ver a parábola do bom samaritano na estalagem, o amigo à meia-noite, a mulher com fermento, essa próxima aí que nós estamos considerando. Logo a seguir, a partir do versículo 22, o dono da casa levantando e fechando a porta. Depois no capítulo 15, você vai ver a mulher varrendo a casa em busca de uma moeda perdida. Ainda no capítulo 15, você vai ver um pai dentro de casa acolhendo o seu filho perdido. Todas essas parábolas têm esse toque caseiro, esse toque familiar. E talvez por causa desse amor que Lucas tem por essas cenas caseiras, essas cenas cotidianas, é que ele vai dizer uma coisa diferente de Mateus e Marcos. Marcos diz que essa semente de mostarda foi plantada na terra. Mateus diz que a semente de mostarda foi plantada no campo, lá na fazenda, no campo. Lucas diz que a semente de mostarda foi plantada no seu jardim, na sua horta, dentro da sua casa. Meus irmãos, o propósito do Senhor não é um matagal de mostarda. O propósito do Senhor é jardim fechado és tu, noiva minha. O lugar dessa mostarda era junto com o cárdamo, era junto com o cinamomo. Não era para ser uma árvore. O lugar dessa mostarda não é ninho de ave. O lugar dessa mostarda é lá junto com as romeiras, lá no jardim, fechado. Eu não posso entender, irmão, que o Senhor esteja falando de uma coisa positiva quando Ele descreve uma mostardeira gigante que serve de ninho para as aves do céu. E também não posso entender isso de forma nenhuma, porque como dissemos para os irmãos, essas parábolas formam um par. E a próxima parábola trata do fermento. E aí eu preciso novamente perguntar aos irmãos, como é que você pode interpretar, irmão, fermento como uma coisa positiva? Se você olhar para o registro da escritura de Gênesis e Apocalipse, aí é diferente da questão das aves do céu. Porque as aves do céu, como nós já lemos lá em Daniel mesmo, às vezes não aparece com uma conotação negativa. Muitas vezes sim. Aves do céu tem uma conotação negativa. Aves carniceiras. Às vezes não, como é o caso lá em Daniel. Agora, fermento, irmão, não tem exceção. Não tem exceção. Você quer ver a primeira vez que aparece fermento? Fermento aparece 21 vezes, de Gênesis a Apocalipse. 21 vezes em 8 situações. Porque tem situações que ela aparece mais de uma vez. Então são 8 cenas, 21 vezes, onde aparece fermento. Vamos à primeira delas. Ela está em Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12. (15 a 19). Veja só. Êxodo 12, 15 a 19.
Podemos ler só o 15 e o 19 para você ver as menções do fermento. 7 dias comereis pães asmos, ou seja, pão sem fermento. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, tá vendo? O pão é asmo, o pão é sem fermento, e mesmo assim, durante aqueles dias da Páscoa, não é para comer mais nada que tenha fermento. Não só os pães asmos, que são comidos na ceia da Páscoa, mas naqueles dias de festividade não era para comer mais nada, nenhuma outra coisa que tivesse fermento. Tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Versículo 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Não é para comer coisa levedada, não é para comer fermento no pão, o pão é asmo. Excluindo o pão, não coma mais nada que tenha fermento. Aí versículo 19 continua. Não se ache fermento na sua casa. Não é para ter fermento nem guardado na sua despensa. E agora, olha para onde vai o capítulo 13, versículo 7. 13, 7. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. É para sumir com o fermento do país. Não será encontrado fermento no seu território. Essas são, irmão, as 3 primeiras menções do fermento. As 3 primeiras vezes que aparece a palavra fermento na Bíblia. Primeiro, não é para ter fermento no pão. Segundo, não é para ter fermento em mais nada que você comer. Terceiro, não é para ter fermento na sua casa. E quarto, não é para ter fermento no país, durante os dias da Páscoa. Todas as vezes em que aparece fermento na Bíblia, a conotação é negativa. Sempre, sem nenhuma exceção. Então, por que essa parábola seria a única exceção? A única exceção. Aliás, aqui nós vimos o Velho Testamento, né? Vamos olhar para algumas ocorrências de fermento no Novo Testamento. Não apenas, irmão, porque eu quero aqui provar um ponto, mas porque essa figura contém ensinamento para nós. Eu não quero aqui apenas dizer que não, essa interpretação que eu estou apresentando para os irmãos, essa é a correta. A interpretação mais clássica, mais tradicional está incorreta. Essa interpretação aqui que eu estou apresentando, essa sim que é a apresentação correta. Não é isso, irmão. Se isso aqui que eu estou compartilhando com os irmãos, se isso é a interpretação correta, se essa é a visão correta que nós devemos ter a respeito dessas parábolas, então isso traz algumas consequências. Então isso traz algumas consequências. A primeira já vimos. A igreja não é um império. A igreja não é uma árvore frondosa. A igreja é um pequenino rebanho e um jardim fechado. Essa é a primeira consequência. A próxima consequência, se essa parábola do fermento fala de nós, e de uma maneira negativa, que esse fermento é escondido então no meio daquela farinha e contamina toda a massa, então nós precisamos entender o que o Senhor quer dizer com fermento. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, obviamente, o Senhor não está falando de uma coisa boa. Fermento não tem nenhuma exceção. Acho que pelo que lemos em Êxodo já ficou bem claro, né? Qual que é a imagem que a palavra tem do fermento. Mas se nós olharmos para o Novo Testamento, o Novo Testamento cita 5 tipos de fermento. E aí você poderia anotar esses tipos para você considerar na sua meditação em casa. O primeiro fermento que vai aparecer aí, aliás, 2 fermentos aparecem juntos em Mateus 16, 12. O Senhor diz assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então são 2 fermentos aí, fermento dos fariseus, fermento dos saduceus. Qual é o fermento dos fariseus? O próprio capítulo 12 de Lucas, de novo, estamos falando do contexto imediato. Nós estamos em Lucas 13. Lá em Lucas 12, versículo 1, o Senhor também não deixa nenhuma dúvida. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Será que em Lucas 12, 1, o Senhor chama a hipocrisia de fermento dos fariseus, e agora no capítulo 13, fermento é uma coisa boa? Será possível? Será que isso é possível? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então esse é o primeiro fermento que o Novo Testamento cita. Fermento dos fariseus, a hipocrisia. Fermento dos saduceus, está citado junto com o dos fariseus lá em Mateus 16, 12.
Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 sinóticos, né, excluindo João, os 3 evangelistas sinóticos, citam aquele episódio dos saduceus que não criam na ressurreição. E eles chegam com aquela história para Jesus, que morre um sujeito, a esposa dele não deixa descendentes, a esposa dele casa com o irmão, também morre sem deixar descendentes, e sucessivamente ele vai se casando com todos os irmãos, ninguém deixa descendente. Aí o saduceu pergunta assim, de quem que ela vai ser esposa no reino dos céus? Percebe que o assunto de novo é o reino? De quem que ela vai ser esposa no reino dos céus? E aí o Senhor explica para eles que não tem nada a ver com isso, né? O fermento dos saduceus se chama ceticismo. Esse é o fermento dos saduceus. Ceticismo e materialismo. Nos 3 evangelistas que contam essa história, diz assim, os saduceus não criam na ressurreição. Não criam em nada que fosse sobrenatural. Os saduceus eram materialistas e céticos. Os fariseus eram hipócritas. O próximo fermento que aparece é o fermento de Herodes. Aparece lá em Marcos 8,15, o fermento de Herodes. O que é o fermento de Herodes? Também esse é um relato dos 3 evangelistas sinóticos. João Batista tinha um atrito muito severo com Herodes por causa de uma causa em particular. Você se lembra? O que João Batista dizia que Herodes não gostava? Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Imoralidade. Imoralidade é o fermento de Herodes. Aliás, imoralidade é o assunto do próximo fermento. É o fermento que o apóstolo Paulo vai chamar fermento da maldade e da malícia. E ele nos apresenta esse fermento em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Fermento da maldade e da malícia. Se você ler o capítulo 5, lá de 1 Coríntios, aliás, a epístola como um todo, o capítulo 5 de 1 Coríntios, diz assim, que Paulo ficou sabendo que tinha imoralidade tal no meio daqueles irmãos, que há quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. Adultério com a madrasta. Imoralidade. Fermento da maldade e da malícia. E o último fermento também o apóstolo Paulo nos apresenta na epístola aos Gálatas. Gálatas 5,19. Acautelai-vos do velho fermento. E aí, para você entender de que fermento ele está falando em Gálatas 5,9, você tem que ler toda a epístola aos Gálatas. O fermento de que ele está falando lá é o tradicionalismo. O tradicionalismo judaico. Os Gálatas começaram no espírito e estavam se aperfeiçoando na carne. Estavam começando a guardar sábado de novo. Havia judaizantes no meio deles exigindo que os irmãos circuncidassem. O assunto principal era esse, sábado e circuncisão. Qual era o fermento no meio dos Gálatas? O fermento do tradicionalismo. Então, 5 fermentos são citados no Novo Testamento. O dos fariseus, que é a hipocrisia. O dos saduceus, que é o ceticismo e o materialismo. O de Herodes, que é a imoralidade. O fermento da maldade e da malícia, que envolve também a imoralidade lá entre os coríntios. E o fermento do tradicionalismo, que é o fermento do judaísmo, que estava contaminando, estava levedando aquela massa que era a igreja dos Gálatas. Então olhemos com cuidado para essa figura, porque nós nos lembramos, irmão, que o Senhor está falando do reino dos céus. Está falando da realidade visível, da realidade terrena, daquilo que é seu, daquilo que é a sua igreja. E ele está dizendo então que essa igreja, essa massa, essa farinha está sendo contaminada por fermento. É dentro da igreja que está acontecendo hipocrisia, ceticismo, imoralidade e tradicionalismo. E será que nós podemos discordar disso? Será que nós podemos discordar que esse fermento tem levedado esse bolo, essa massa, que é a igreja visível ao longo desses 20 séculos? De novo, nós precisamos usar para a figura natural. Acabamos de ver ali as duas possibilidades de uma planta de mostarda, né? Uma hortaliça de 1,20 m, 1,5 m, ou então aquele matagal. Quando nós olhamos para aquela árvore de mostarda,
e nós nos perguntamos, será que é esse o propósito do Senhor para a sua igreja? A resposta claramente é não. Então vamos olhar para essa figura. Vamos olhar para uma massa fermentada. Você já parou para pensar como é que o fermento funciona, irmão? A explicação, vamos dizer assim, mais técnica, mais química e mais biológica que eu vou descrever aqui, é claro que não era conhecida dos judeus há 20 séculos atrás, né? Mas desde que existe farinha e desde que existe pão, todo mundo já cortou um pão no meio e viu que é cheio de buraco, né? Tudo bem que eles não entendiam nada de química, de biologia, como é que acontecia aquela fermentação. Mas todos eles que já fizeram um pão, observavam que o pão é cheio de buraco, um pão fermentado, diferente do pão asmo. O pão asmo não tem buraco, ele é uma bolacha dura, sem furos, né? Enquanto que o pão fermentado, ele cresce e fica cheio de furos. Você percebe a clareza dessa figura, irmão? Percebe a clareza dessa figura? É assim que o fermento funciona. Ele incha, aumenta a aparência, mas não aumenta a substância. Pelo contrário, irmão, diminui a substância. Pena que o nosso irmão Erison não está aqui, que gosta de fazer os pães de fermentação natural. Ele poderia dar o relato para vocês. São os pães que levam mais tempo em fermentação, levam 12 horas de massa descansando. Uma massa de pão de fermentação natural, leva 12 horas descansando, ela pode chegar a duplicar, às vezes triplicar de tamanho em 12 horas. Imagina isso. Uma massa triplicar de tamanho em 12 horas. Mas eu te pergunto, irmão, se você mistura então a farinha, sei lá mais o que vai levar no seu pão, leite, ovos, se você mistura os seus ingredientes ali numa bacia, põe o fermento, então você vai deixar essa mistura descansando por 12 horas para que aconteça a fermentação natural. Você volta, destampa aquela vasilha e tem uma massa 3 vezes maior. Agora eu te pergunto, se você pesou os seus ingredientes dentro do pote, na hora que você misturou, 12 horas depois, se você pesar de novo, tem mais ou tem menos? O pessoal do ensino médio aí que estudou química e biologia não pode errar essa pergunta. O que o fermento faz? O fermento biológico, a levedura, ela é um fungo. Ela se alimenta daquela farinha, principalmente da glicose presente ali no amido. E ela fermenta. Fermentação é um processo de absorver a energia que está ali naquele alimento. Então, o gás que se formou ali, o gás carbônico que produz aquelas bolhas dentro da massa, aquilo é resultado de que a levedura, o fermento, comeu o trigo. É assim que funciona uma fermentação. Ou seja, o pão está 3 vezes maior e alguns gramas mais leve. Você percebe o que está acontecendo aqui, irmão? A igreja está inchando, está triplicando de tamanho e perdendo substância. Perdendo substância. É assim que funciona o fermento. Existe uma expressão chamada paradoxo do queijo. O queijo suíço tem muito buraco, né? Então, se você pegar um queijo maior, ele necessariamente tem mais buraco. Então, quanto mais queijo, menos queijo. Quanto mais queijo, menos queijo. Mais tamanho, o queijo é 2 vezes maior, mas é apenas alguns gramas mais pesado. Quanto mais queijo, menos queijo. O fermento triplica de tamanho e perde peso. Mas ele tem uma vantagem, né? Fica mais macio. Fica mais fácil de mastigar, mais fácil de engolir, né? É isso que o fermento fez com o cristianismo em 20 séculos. Deixou mais macinho. Deixou mais facinho de mastigar. Deixou mais gostosinho de engolir. E onde que esse fermento foi colocado, irmão? O fermento foi colocado em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha. De novo, precisamos voltar à primeira menção. A primeira menção do fermento está lá em Êxodo, já lemos. E a primeira menção da farinha? Aliás, a primeira vez que aparece a farinha, aparece do jeito que está aí em Lucas. 3 medidas. 3 medidas. Aliás, só aparece nesses 2 lugares. Só tem 3 medidas de farinha aí na parábola do fermento, que tem em Mateus e Lucas, né? Na parábola do fermento em Mateus e Lucas, que é a mesma ocasião, em 2 evangelhos diferentes. E a única outra ocasião é em Gênesis.
Gênesis, capítulo 18. Os irmãos me acompanhem, por favor. Essa é a primeira menção de farinha, e justamente as mesmas 3 medidas que aparecem lá na parábola do fermento. Gênesis 18. Versículo 6. Contexto do capítulo 18 de Gênesis, você sabe, Abraão está recebendo a visita daqueles viajantes celestiais, né? Um dos quais é o próprio Senhor. Então, ele vai receber, vai ser hospitaleiro com esses viajantes, e o versículo 6 diz assim: apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho. Só por curiosidade, não precisava nem dizer, esse pão ao borralho é um pão sem fermento, né? Então essa é a primeira vez que aparecem as 3 medidas de farinha. O que está acontecendo aí? Abraão está recebendo a visita do próprio Senhor, né, personificado ali, através daquele visitante, e eles vão desfrutar, eles vão dividir uma refeição de comunhão. Uma refeição de comunhão. O Deus eterno se faz visível para Abraão e vai dividir a mesa com ele. Nós acabamos de dizer que Lucas gosta tanto dessas cenas, essas cenas caseiras, essas cenas ao redor da mesa. E é isso que está acontecendo aqui. O Deus do céu vai sentar à mesa com Abraão. E o que é que eles vão dividir? 3 medidas de farinha. Um pão assado ao borralho. Se nós continuarmos seguindo a trilha dessa figura, vamos percorrer então esse traço de farinha ao redor do Velho Testamento. Essa é a primeira menção da farinha, e ela já aparece nessa primeira menção com as 3 medidas. Então, 3 medidas, só aparece aí em Gênesis 18 e Mateus e Lucas, parábola do fermento. Então, uma refeição de comunhão, onde o Senhor e Abraão vão dividir um prato, um pão de 3 medidas de farinha. A próxima menção, a próxima vez que vai aparecer farinha, está em Êxodo 29, nós vamos pular essa menção, é também importante. Pães asmos na consagração do tabernáculo, tudo no tabernáculo fala da pessoa de Cristo. Claro que não poderia entrar fermento, então os pães asmos lá de Êxodo 29 são de flor de farinha, sem fermento, mas não quero me deter nessa segunda menção. A menção que me interessa é a terceira. Levítico 2. Capítulo 2 de Levítico vai falar das ofertas de manjares. Também não temos tempo para gastar com todos os detalhes. Se você se interessar sobre isso, leia o livro do irmão Mackintosh, comentário dele sobre Levítico. Vai ser muito claro o que tipifica essa oferta de manjares. Todas as ofertas de Levítico são um símbolo, um sinal muito claro. Todas elas apontam para algo da pessoa e da obra de Cristo. E não é diferente com essa oferta de Levítico 2, a oferta de manjares. A oferta de manjares também era de flor de farinha. Terceira vez que aparece, então, a farinha. E agora a farinha aí vai falar especificamente da pessoa de Cristo. Especialmente no seu aspecto humano. Porque essa flor de farinha que aparece aí, até hoje isso existe, né? Você tem as farinhas italianas lá, 0, 0, 0. O que são essas farinhas? São farinhas extremamente finas e com os grãos muito iguais. Isso sempre, desde a época da Bíblia, isso é sinal de qualidade. É sinal de perfeição. Uma farinha muito homogênea, uma farinha muito fina, os grãos são todos do mesmo tamanho. Isso fala da perfeição da pessoa, do caráter do homem, Jesus Cristo. A oferta de manjares. Ele, que em João disse que é o nosso pão da vida. Ele, que é o nosso alimento diário. Então você percebe, irmão, o estrago que o fermento é capaz de fazer? Quando o fermento toca nessa massa, ele está tocando na comunhão da igreja. A hipocrisia, a maldade, a malícia, a imoralidade, o ceticismo, o mundanismo, estão tocando na comunhão da igreja. A primeira vez que a farinha aparece é numa refeição de comunhão,
O fermento está contaminando a comunhão da igreja. Não é isso que nós vemos em 20 séculos de história? O fermento está levedando a comunhão, a maldade, a malícia, a imoralidade, o ceticismo, o mundanismo, maculando a comunhão. Mais do que maculando a comunhão, porque nós temos comunhão com o quê? Nós temos comunhão uns com os outros? O Pai nos chamou à comunhão do seu Filho. O fermento da maldade, da malícia, da imoralidade está tocando nas realidades, nas verdades mais fundamentais a respeito da pessoa de Jesus. Tudo aquilo que é mais verdadeiro, que é mais central, que é mais importante a respeito de quem é Jesus, a respeito do que significa a sua vida, o seu caráter, a sua natureza humana perfeita, essas coisas em 20 séculos foram tocadas por fermento. O fermento levedou a farinha, tocou nas verdades essenciais a respeito de Jesus, tocou na comunhão dos santos, porque afinal de contas nós temos comunhão em torno de Jesus. Levedou a massa, triplicou de tamanho e acabou com a substância. É isso que o fermento fez. E ainda muito interessante sobre o fermento, nós consideramos a figura do próprio fermento em si, e vimos que ela nunca tem uma conotação positiva em toda a Escritura. Esse fermento contaminou a farinha, então vimos dois aspectos do que significa essa farinha: a comunhão e o assunto da comunhão, que é o próprio Senhor Jesus. Né? A comunhão e o assunto da comunhão. Então o fermento contaminou a farinha, e a última coisa que eu queria destacar nessa parábola é dito que essa mulher escondeu o fermento em 3 medidas de farinha. E essa palavra é muito interessante, porque ela significa também misturou, que é o óbvio, né? Misturou o fermento na farinha. Mas misturar é o segundo sentido dela, é um sentido secundário. O sentido primário dessa palavra é esse aí que está no texto de Lucas. Esconder, e aliás no de Mateus também. Esconder. Ou seja, sugere algo sutil, algo discreto, enganoso e por isso mesmo prejudicial. Esse fermento, ele ficou disfarçado no meio da farinha, misturado, escondido. E assim, com toda essa sutileza, por 20 séculos ele tem fermentado essa massa. Você se lembra de um episódio, lá em 1 Samuel capítulo 15, se você quiser consultar depois, onde Saul oferece um sacrifício em Gilgal? Aquele é o melhor exemplo do que significa mistura na vida da igreja. O Senhor manda destruir os amalequitas, todos, não deixar ninguém. E aí quando Samuel chega no arraial, ele escuta as ovelhas e os bois. E aí ele pergunta para Saul, o que é isso? O Senhor não tinha mandado matar todos? Amaleque é uma figura muito clara da carne. E o Senhor tinha mandado matar todos os amalequitas, destruir tudo. E aí chega lá, Saul preservou a vida do rei, Agag, e do melhor dos rebanhos. E aí a expressão que aparece em 1 Samuel 15, 21, é assim. Saul está dizendo que guardou o melhor do rebanho para sacrificar para Deus. E aí Saul diz assim, o melhor do rebanho, o melhor dos bois, o melhor das ovelhas, vírgula, o melhor do designado à destruição. Que expressão curiosa, né? 1 Samuel 15, 21, se você quiser anotar e conferir depois. Saul guardou para Deus aquilo que Deus mandou destruir. E queria oferecer isso para Deus. Aí Samuel chega lá, repreende Saul. E Saul, ao invés de cair com a boca no pó arrependido, você sabe o que ele pede para Samuel? Ele diz assim, honra-me diante desse povo. Pouco interessa o que ele fez, o que interessa é o lado de fora, o que interessa é o que os outros estão vendo. Você quer uma figura do que é vida exterior? Saul acabou de fazer o contrário do que Deus tinha mandado. Iria oferecer para Deus aquilo que Deus mandou destruir. Samuel repreende, e com o que Saul está preocupado? Honra-me diante desse povo. Só o tamanho que interessa. Um pãozão bem gordo. Pãozão bem grandão e oco. Os irmãos conhecem pão italiano? É bacana fazer fundir, né? Justamente porque tem uma casca grossa, é um pãozão bem grandão assim, lá dentro tem nada. Oco. Esse era Saul.
O que ele misturou no meio da sua oferta? Carne. Carne. Não só carne. O melhor da carne. Aquilo que eu posso fazer de mais bonito. Aquilo que eu posso fazer de mais interessante. O melhor. Mas só que era o melhor do designado à destruição. O melhor do designado à destruição. É por isso que nenhuma das ofertas, pode ler Êxodo e Levítico de cabo a rabo, nenhuma das ofertas podia ter fermento. Nenhuma delas. Na oferta de manjares, que nós consideramos em Levítico capítulo 2, podia ter incenso, as orações dos santos. Podia ter azeite, figura claríssima do Espírito Santo. Mas não podia ter mel, porque mel fermenta. E não podia ter fermento. Fermento nunca é bom, nunca é uma figura de algo bom. Fermento é oferecer aquilo que a gente tem de mais bonito, mais interessante para Deus. Mas foi isso mesmo que ele determinou a destruição na cruz. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. O Senhor não está pedindo nada do nosso velho homem. Não quer que nós ofereçamos nada do nosso velho homem para ele. Nada. Isso é fermento. Fermento no meio da farinha. E leveda toda a massa. Então, com essas 3 considerações a respeito da parábola do fermento, e as que já fizemos a respeito da parábola do grão de mostarda, então talvez agora, finalmente, a gente possa responder a pergunta que eu fiz no começo dessa reunião. Por que Lucas coloca essas 2 parábolas aí? Por que será? Já que esse muito provavelmente não é o contexto original delas, e sim a parábola do semeador. Essas parábolas estão aqui, eu quero sugerir isso para os irmãos, o irmão considere isso diante do Senhor. Essas parábolas estão aqui porque elas significam, elas simbolizam o que é a forma pública e visível do reino dos céus, ou seja, um reino que é do céu, mas que foi entregue à responsabilidade do homem, aquilo que o reino dos céus se tornaria durante os anos da ausência do nosso Senhor aqui na terra. É por isso que elas estão aí. Esse capítulo, nós já nos lembramos, ele começa lá com a figueira, né? A figueira, preciso fazer um parênteses muito rápido aqui, foi lembrado numa reunião de manhã aqui, aquela visão que Jeremias tem do cesto de figos, figos bons e figos ruins. A figueira é uma expressão muito clara da nação de Israel. E lá em Jeremias você vê o que aconteceu com essa figueira, que produzia figos ruins, porque ela não ouviu ao Senhor, né? Então a parábola da figueira aí em Lucas 13 termina com uma figueira cheia de folhas, sem frutos, e o dono da vinha mandando cortar. Essa é a história de Israel. Israel se tornou uma figueira cheia de folhas e sem fruto nenhum. Mas agora, o nosso Senhor, e esse era o testemunho do Senhor na terra, o testemunho de Deus na terra era a figueira, era a nação de Israel. Esse era o testemunho do Senhor, essa era a realidade visível de um reino que é dos céus. A visão terrena, a parte visível do reino dos céus na terra, tinha nome, era o reino de Israel. E esse reino de Israel virou uma figueira sem fruto. E essa figueira seria cortada. Mas agora o Senhor está plantando outra coisa no lugar dessa figueira. Agora ele plantou um grão de mostarda. Só que o Senhor não se ilude a respeito dessa planta. Ele conhece as suas plantas, ele conhece a figueira e ele conhece a mostardeira também. Ele sabe que essa mostarda, que ele desejava que fosse uma hortaliça, um pequeno rebanho, vai virar uma árvore. E vai abrigar aves dos céus nos seus ramos. E por que ele sabe que isso vai acontecer? Porque ele sabe que essa árvore será contaminada pelo fermento, que está na próxima parábola. Qual o fermento? O fermento da hipocrisia. Esse mesmo que ele tinha acabado de falar em Lucas 12. Aliás, ele tinha acabado de tocar nesse fermento, não tinha poucos minutos. O que aconteceu na sinagoga? A mulher encurvada é curada, o chefe da sinagoga faz um protesto. Qual a resposta do Senhor ao protesto do chefe da sinagoga? Hipócritas. Ele tinha acabado de tocar nesse fermento. E aí ele sabe que esse mesmo fermento vai tocar agora essa outra planta. A figueira já tinha perdido seu testemunho, já não dava mais fruto. Mas agora ele plantou uma mostarda. E essa mostarda cresceu demais. E essa massa vai ser tocada pelo fermento. Esse fermento da hipocrisia que ele tinha acabado de tocar ali naquela sinagoga. Esse mesmo fermento que já tinha fermentado a sinagoga há séculos, agora fermentaria essa nova massa. E então,
porque esse fermento tocaria nessa massa, essa mostardeira gigante, esse pão inchado. Então ele vai falar agora no próximo assunto de uma porta estreita. E aí uma mostarda gigante e um pão gordo não passam na porta estreita. Não passa na porta estreita. E porque não passa na porta estreita, o capítulo 13 termina com uma casa deserta. Agora ficou claro para os irmãos a posição dessas parábolas bem no meio do capítulo 13? Começa com uma figueira sem fruto, termina com uma casa deserta. E no meio você tem uma mostarda gigante e uma massa levedada. Não passa na porta estreita. Não passa. Que o Senhor não permita que essa seja a realidade do seu povo nesses dias. Desse pequeno rebanho, esse pequenininho que se reúne aqui. Não é por causa de número, irmão. Nós podemos não mudar o número, mas nós podemos ficar muito grandes, muito inchados. E muito inchados nós não passamos na porta estreita. Mas graças ao Senhor, porque Ele é o agricultor, né? Ele conhece as suas plantas. Lá em João 15, não precisam abrir, os irmãos conhecem esse texto de cor. João 15, 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. O Senhor sabe lidar com as suas plantas. Ele sabe lidar com a figueira, ele sabe lidar com a videira, ele sabe lidar com a mostardeira também. Ele corta, ele poda, ele limpa. E aí sabe qual é o resultado final? Me acompanhe aí no Evangelho de Lucas mesmo, Lucas 21. Lucas 21, 29. Lucas 21, 29. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. O Senhor sabe lidar com todas elas. O Senhor conhece a figueira, o Senhor conhece a videira, o Senhor conhece a mostardeira. Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. O Senhor não descuida das suas árvores. Ele poda, Ele cuida, Ele limpa. E quando essas árvores voltarem a brotar, o Senhor ainda tem os seus tratos com aquela figueira, a figueira que estava sem frutos aí em Lucas 13. O Senhor tem o seu assunto com ela. Não tem nada a ver com a igreja, mas o Senhor tem os seus assuntos. O Senhor tem os seus assuntos com essa figueira. Quando essa figueira voltar a brotar, quando a mostardeira voltar no tamanho que ela devia estar, quando essas árvores começarem a dar os seus frutos, vocês vão saber que está próximo o verão. Está chegando o reino de Deus. Graças ao Senhor por isso. A oração que eu gostaria de fazer para encerrar esse nosso tempo, graças ao Senhor por isso, essa oração já foi feita. Então eu não preciso fazer de novo, eu posso apenas lê-la. Ela está no Salmo 80. Graças ao Senhor, essa oração já foi feita. Então, leamos esse salmo e façamos dele a nossa oração. Salmo 80. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, e sabemos agora um pequenino rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Corta, poda, limpa. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contenda para os nossos vizinhos e nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito. Plantaste uma figueira na Palestina e uma mostardeira no seu jardim. Expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra.
Com a sombra dela os montes se cobriram, e com seus sarmentos os cedros de Deus. Ela cresceu muito mais do que devia. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? Porque ela precisava de poda. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repressão do seu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém.